Começou a gravar. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos, então, dar continuidade às nossas oficinas para a pedagogia do campo e para a pedagogia indígena. Hoje a gente conversa com a professora Solange Colares, o pessoal da área da indígena conhece muito mais a professora Solange como vice-coordenadora do curso, mas a pedagogia do campo também já deve ter visto a professora Solange em algum lugar, né? Então, a partir de agora, então, primeiro eu vou pedir para a professora se apresentar e, na sequência, né, pode ficar à vontade. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar com vocês. Eu sou a professora Solange, sou pedagoga, sou mestre em educação, estou participando do grupo de pesquisa do LAECI, coordenado pelo professor Marcos Guerck. Estou na vice-coordenação do curso de Pedagogia Indígena, junto com o professor Marcos. É um prazer rever os meus alunos e conhecer outros. Estou com muitas saudades dos nossos trabalhos desenvolvidos na aldeia e será um prazer conhecê-los, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com os acadêmicos da pedagogia do campo. Então, nós vamos iniciar a nossa oficina, que temos como intuito trabalhar o jornal. Por que do jornal? Porque o jornal, ele, além de ser uma fonte, né, uma fonte que traz inúmeras informações, ele é acessível, né? Então, todo mundo dispõe, ou quem não dispõe, pode fazer um levantamento, uma campanha para arrecadar jornais velhos, né? Então, nós temos essa possibilidade também. O jornal, ele é um recurso fácil de se utilizar pelo custo baixo, e que é acessível em qualquer banca, em qualquer município você dispõe, seja de um ou de outro, e atualmente nós também temos essa possibilidade de encontrá-los nas páginas digitais, né? Então nós podemos também imprimi-los ou mesmo ler as matérias e assim por diante, né? Então nós temos hoje o material impresso e o material online, né? Então nós temos esse recurso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta à medida que eu vou explanando, sinta-se à vontade, ou algum questionamento também. Então, Eu vou aproveitar, Solange. Eu tô aqui escondido, mas tô aqui. Vou aproveitar e pedir para eles colocarem os nomes no chat para a gente fazer a certificação, né? Então vão colocando os nomes também, pessoal, para que daí a gente salve e depois proceda a certificação. Então, o jornal, eu gosto de trabalhar com o jornal, principalmente porque você pode não só aprender a fazer uma matéria, mas também ele é um recurso fácil para você trabalhar com as crianças jovens em todas as faixas etárias, né? Por quê? Porque traz notícias, traz receitas, traz cruzadinha, traz informações. Então, ele é um recurso muito rico e ele pode ser explorado tanto com crianças quanto adolescentes, né? Então, nós podemos utilizar para essas duas faixas etárias, né? Que seriam as crianças e os jovens. Qual que é o objetivo da nossa oficina? Fazer com que vocês conheçam essa fonte, né, que no caso é o jornal, que vocês elenquem as principais partes que compõem o jornal e que vocês possam aprender a escrever uma matéria para o jornal. Né? Então, eu estou aqui com o jornal na mão, o qual eu vou utilizar para fazer essa oficina. Na realidade, eu acabei fazendo um recorte dos aspectos que eu considero mais relevantes, tendo em vista que eu sou professora do curso de pedagogia, então eu procurei destacar matérias, né? Eu estou com o jornal aqui em mãos,
eu procurei destacar matérias que estão relacionadas ao contexto da educação, que tanto para a pedagogia indígena quanto para a pedagogia do campo retrata o viés que é a educação. Então, esses seriam os nossos objetivos. Qual que é a finalidade do jornal? Né? Então, Rodrigo, você pode passar, por favor? O jornal, além de ser um recurso impresso, ele é escrito, né? É um meio digital. E nele nós vamos encontrar inúmeras seções, nós vamos encontrar inúmeras informações, notícias, as quais nós podemos relacionar com acontecimentos passados e com acontecimentos os quais nós podemos retratar a realidade, né? Mas essa realidade, ela pode ser vista a partir de quem a escreveu e de quem a leu, né? Do leitor. Por quê? Porque o leitor, ele vai utilizar-se do seu embasamento teórico para fazer a leitura do jornal, né? Então, quando nós vamos ler um jornal, nós não só vamos ler e fazer a interpretação necessária, mas nós vamos pensar em que viés esse escritor, esse redator, esse jornalista se propôs a escrever, né? Então, quais são a finalidade do jornal? Estabelecer uma relação entre a mídia e a comunidade que é certa, né? Então, essa é a finalidade. Então, ali diz: o estímulo provocado pela leitura no jornal estabelece essa interação necessária entre o sujeito e o meio social. Então, ele vai ampliar os conhecimentos que estão propostos por meio da escrita. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, quando eu disponho do jornal, é mostrar para. Então, eu vou pegar agora para crianças pequenas. Então, se eu estou trabalhando numa classe de alfabetização, vamos pensar com crianças de 4, 5, 6 anos, o que eu vou trabalhar? Como que é escrito esse título desse jornal, com letras de forma, letras maiúsculas, em negritos, né? Então, eu posso trabalhar com esses elementos. O jornal, ele me possibilita trabalhar com a questão da letra cursiva, né? Ele pode mostrar como que é a letra de forma, como que eu posso trabalhar com a letra cursiva, né? Então, como que eu posso pegar um título, recortá-lo, transcrevê-lo, mudá-lo, né? Então, o título por si só, levar a criança à compreensão do jornal, né? Então, levar ele a conhecer os dados que compõem a capa de um jornal, por que se escreve em determinados momentos com letras maiúsculas e outros com letras minúsculas? O que se quer chamar atenção com isso? Né? Então, para o professor, são vários elementos que ele pode utilizar, porque em algum momento a matéria é destacada, em outros não. Quais são as matérias que são utilizadas na primeira capa e por quê? E por que outras matérias são utilizadas no meio do jornal e no final? Né? Então, nós temos que chamar a atenção da criança para isso. Mostrar o jornal, quais são as sessões, quando que ele foi editado, qual é a data, qual é o título do jornal e quais são as matérias e como que essas matérias estão sendo organizadas. Isso é muito importante que ela tem que entender. Como que essas matérias são organizadas? Se eu hoje, enquanto professora, fosse trabalhar na sala de aula, eu saberia reconhecer por que essa matéria está em primeiro lugar e não aquela, né? Então, a matéria que eu escolhi para vocês, ela está se reportando à situação a qual nós estamos vivenciando, né? Que nós estamos num tempo pandêmico e que as escolas e as aulas, elas estão sendo propostas por ensino por meio de atividades remotas e as escolas até então, elas estavam abertas com um funcionamento restrito com alguns profissionais e outros
em casa por meio de trabalhos remotos, né? Então, qual que foi a matéria de destaque do jornal que eu escolhi? É aquela que vai evidenciar o trabalho do professor, né? Então, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, fazer com que a criança perceba que quando eu disponho para ela um recurso como o jornal, o que eu posso oportunizar para a criança? Eu posso oportunizar que ela faça uma leitura individual, que ela escolha uma determinada matéria, que ela associe os fatos os quais ela está vivenciando. Então, ela pode ler a matéria e pensar: mas será que realmente é isso que eu estou vivenciando? Será que é isso que eu convivo na minha casa? Será que é isso que eu estou ouvindo meu vizinho dizer? Será que as pessoas que estão na rua estão conversando sobre isso? Né? Então, seria isso. Então, primeira coisa, eu posso pedir para o aluno fazer uma leitura individual, eu posso ouvir os comentários a partir de uma determinada notícia, ver o que as pessoas sabem disso, o que elas estão comentando sobre isso. Eu posso fazer a identificação no jornal da seção em que essa matéria está localizada e por quê, né? Então, tem essa questão também. Eu posso ensinar a criança a escrever uma matéria, a escrever um anúncio, né? Então, um anúncio de venda, porque no jornal nós temos uma seção que é só para fazer os anúncios de venda, de troca, de locação, né? Então, nós temos essa seção. E também nós podemos, em conjunto, após a leitura, após tecer os comentários, após fazer essa associação da matéria com o contexto real, nós também podemos solicitar para a classe, a construção do jornal com as matérias as quais eles consideram mais relevantes. Como cada realidade traz fatores diferentes, se nós fôssemos pensar como que nós poderíamos imaginar um jornal no contexto da aldeia? Quais seriam as notícias que são relevantes? O que acontece ou o que aconteceu durante um mês, uma semana, 15 dias dentro da aldeia? Ou mesmo o que acontece dentro de um assentamento, né? Quais são as notícias que estão veiculando na internet, né? Ou nos jornais, que trazem essas questões, né? Então, nós também temos que fazer essa análise. Eu sei que essa semana houve uma doação de vários quilos de alimentos, né, por parte das pessoas que estavam assentadas. Então, essa é uma das notícias que eu vi veicular na internet, né? Então, está sendo transmitida via mídia, né, impressa, essas ações que estão sendo desenvolvidas no nosso cotidiano. Então, o jornal, às vezes, se aproxima muito da realidade. Por que eu digo às vezes? Porque quando nós vamos ler uma matéria ou escrever uma matéria, nós temos que ter uma leitura da realidade do mundo, né? Do mundo que a gente vive, os fatos que estão acontecendo, para que possamos escrever, né? Então, se eu realmente fizesse esse desafio para a pedagogia do campo, escrever uma matéria, qual seria? Se eu pedisse para a pedagogia indígena escrever uma matéria, qual seria a temática? Né? Será que seria sobre a Covid? Será que seria sobre a saúde? Será que seria sobre a questão da vacinação? Não sei, né? Então, nós teríamos que pensar sobre isso. Então, nós podemos trabalhar de inúmeras formas com o jornal. Geralmente, quando eu trabalhava com as crianças, eu fazia diferente. Eu dava uma matéria para cada criança e começava a explorar pelo título. O que o título está indicando sobre o assunto? Porque muitas vezes
o título, ele já traz algo sobre a matéria. Muitas vezes não precisa ler toda a matéria para você saber o que o jornal traz. Aquela matéria específica traz de discussão. Depende de como você escolhe o título e se você consegue ser claro para que ocorra essa compreensão, né? Se você consegue ser claro na maneira de escrever esse título. O que eu gostava de fazer com as crianças? Quando eu recortava e colava nos cadernos, né? Porque eu esqueci de falar para vocês, mas eu trabalhei muitos anos como alfabetizadora no município de Guarapuava, na escola Cebula, na época era a escola modelo do município, né? E eu passei por várias etapas, né? Eu passei pelo construtivismo, eu passei pelo ensino tradicional, eu passei por algumas alterações que ocorreram no município. E eu gostava muito de usar o jornal, porque eu fazia eles identificarem como inicialmente se trabalha muito com a letra em caixa alta, né? Então eu fazia eles identificarem as letras iniciais dos seus nomes dentro da reportagem. E eu ia inserindo elementos. Então, sempre os cadernos dos meus alunos tinham uma reportagem, embora eles fossem crianças. Mas como assim? Porque o intuito nosso era trabalhar com as letras e as formas como elas estavam escritas, né? Então, nós temos que mostrar para o nosso aluno que tem letra de forma, que tem letra cursiva, né? Então, nós temos que mostrar os tipos de letra e fazer com que ele identifique. Então, o jornal ele é muito rico. Ah, mas a criança não vai conseguir fazer leitura individual, mas o professor, ele pode ser o leitor. E a criança, ela pode escrever de inúmeras formas, por meio de desenho, por meio de palavras as quais ela consiga escrever. Então, nós não podemos exigir uma perfeição, né, no ato da escrita, mas nós podemos exigir dela uma compreensão dos fatos, os quais ela vai executar por meio de desenhos. Né? Então, ela pode pegar simplesmente uma reportagem simples, o professor pode ler e ela pode transcrever por meio de desenhos. Como eu também posso fazer um jornal com as minhas próprias crianças, por meio de desenhos, e o professor pode ser o escriba. Elas podem fazer uma rodinha, sentar, trazer os conteúdos, trazer as discussões, o que elas estão ouvindo, o pai, a mãe, o avô, a avó, os amiguinhos, né? O que eles estão discutindo sobre, e eles podem executar por meio de desenhos e o professor ser o escriba. E fazer, em conjunto com a turma, o seu próprio jornal. Né? Então, são possibilidades que dá para você trabalhar em relação a isso. Né? E outra questão. Pode passar, Rodrigo, por favor. Aqui, quando eu coloco que podemos trabalhar com o jornal, né? Então, eu falo assim: apresentar os vários títulos dos jornais que estão disponíveis, para que a criança reconheça o que é escrita, reconheça as letras, sejam essas consoantes ou sejam vogais, e para que elas percebam que todo e qualquer jornal ele inicia com um título, assim como uma matéria. Professora Solange, a Bruna levantou a mão. Rodrigo, eu não consigo ler aqui porque eu estou no meu celular. Eu não consigo ler se tem alguma pergunta. Uhum. Ela levantou, acho que ela quer falar. Então Bruna? vamos, Bruna. Bruninha, você está por aí? Ou será que ela bateu errado ali? Não sei, Rodrigo. Ah, mas vamos continuar. Se ela quiser falar, ela coloca no chat, daí a gente abre de novo para ela. Então, aqui, quando eu coloco ali, apresentar os vários títulos de jornais, né? Então, eu trouxe ali para vocês um exemplo que é o Correio do Cidadão.
que foi o que eu utilizei para ofertar essa oficina. Então, quando que a gente vai ver? Nós podemos trabalhar com eles. Por que em determinado momento inicia com letra maiúscula? Por que nós escrevemos com letra minúscula? Né? Então, vocês vejam, nós podemos trabalhar todos os aspectos de uma leitura de um texto, a construção de um texto, a questão de nome próprios. Né? Então, nós podemos trabalhar vários aspectos utilizando um título. Né? Por exemplo, Correio do Cidadão. Isso é um título de um jornal. Por que será que ele tem esse título? Correio do Cidadão. Ele se refere a quem? Ao sujeito. O sujeito de um determinado local que vai adquirir o jornal. Né? Então, correio. Por que será que utiliza-se a palavra correio? Né? Então, você veja, como nós temos o título Estadão de São Paulo. Estadão de São Paulo, geralmente quando as pessoas ouvem, já se remete, poxa, é um jornal fabricado em São Paulo. Será? Alguém já pesquisou sobre isso? Né? Então, com um título, nós podemos trabalhar letra de forma, letra maiúscula, letra minúscula, em que momento se apresenta as letras maiúsculas. Né? Então, fazer a comparação dos títulos, por que escolheram, levar as crianças a pesquisar, os jovens e adolescentes, com quem nós estivermos trabalhando, né? Eu me reporto mais às crianças, mas nós podemos trabalhar com os adolescentes também. Criar o seu próprio título, criar seu próprio jornal, né? Então, esse jornal ele foi publicado no dia 13 de maio de 2021. É o Jornal de Guarapuava e Região. Eles são edições fechadas, são 3 cadernos com 20 páginas. Né? Então, ele traz essas informações. Se vocês observarem nesse pequeno recorte, tem todas essas informações. Então, esse jornal aqui, ele é específico de Guarapuava e ele é encaminhado para as demais regiões, né? Os demais municípios, perdão. Então, o que a gente vê? Dá para se trabalhar a questão do calendário, quando você está trabalhando numa sala de aula, né? Você tem lá no cantinho o calendário, você pode se remeter para a criança quando que esse jornal foi impresso. Então, você vai trabalhar a questão do tempo, do espaço. Então, um pequeno recurso, nós podemos trabalhar inúmeras questões, né? E a primeira página do jornal, o que consta na primeira página do jornal? Então, se vocês forem ver, eu coloquei essa matéria aí. Rodrigo, faz favor. Que aqui diz assim, ó, 10 escolas de Guarapuava e região voltam às aulas presenciais. Né? Então, se vocês forem ver, esse jornal é do mês de maio. Nós finalizamos o mês de maio com decreto fechando o comércio que está se estendendo ao mês de junho. Com esse decreto, com o fechamento do comércio. Nesse momento, se fez um alerta e realmente as escolas estavam se organizando para essa volta. Né? Então, já havia saído algumas medidas por parte da CED, orientando os diretores e professores como proceder com essa volta. Essa volta seria híbrida, alguns dias em casa e alguns dias em sala de aula. Porém, com tudo isso que nós estamos vivenciando, chegou-se à conclusão que nesse momento é inviável. Né? Então, vejam, olha essa notícia. Essa notícia estava na primeira página do jornal. Eu recortei, né? Tanto é que vocês vão ver aqui, ó, que no meu jornal tem um rombo bem certinho. Na primeira página aqui, ó, vocês vão ver que aonde está em branco aqui, ó, foi onde eu recortei a matéria que veio na página principal, que é essa aqui, né, que fala justamente isso. Então, ele traz uma notícia que, de certa forma, tem um impacto para a sociedade, para as pessoas que moram no município,
que é o retorno das aulas presenciais. Então, vocês vejam como que está escrito. Eles utilizaram o quê? Que recurso para chamar atenção? Eles usaram também de uma linguagem não só escrita, né? Então, eles utilizaram-se de desenhos. Se vocês forem ver, eles colocaram o quê? Um quadro negro anunciando a notícia, né? Então, dizendo, olha, estão se pensando em voltar às aulas. Aí abaixo, eles escrevem assim: cerca de 200 colégios estaduais do Paraná retornam às aulas presenciais nessa semana, adotando o ensino híbrido, parte dos estudantes em sala de aula e parte em ensino remoto, como vem sendo feito desde o início da pandemia. Na área de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, 10 instituições do ensino superior, 10 instituições de ensino entraram na lista. Em entrevista ao Correio, a chefe do núcleo, Edil Aparecida Espinola, ressalta que foi adotado bastante critério e o número de instituições é conservador. Na realidade, eu gostaria que vocês me dissessem, ou alguém, ou uma, ou duas, ou três de vocês, o que essa matéria ela está condizendo. Se eu retirasse ali, ó, e deixasse só o título, se eu simplesmente fizesse isso com a matéria, ó. Eu peguei a matéria, como vocês estão vendo, né? Eu recortei. Opa! Só um pouquinho aqui que eu montei um suporte aqui. Vocês vão ver que eu recortei o jornal, ó. Então, se eu simplesmente fizer isso aqui, ó, retirar a matéria escrita e deixar só o título, vocês vão ver que vocês compreendem perfeitamente que a informação de baixo, ela só é pertinente se ela trouxer novas informações. Porque o título por si só, ele já passa a informação. Né? Então, eu gostaria de ouvir de um de vocês, ou dois, o que você compreende se você lesse só o título. Alguém poderia comentar, fazendo favor? Eles estão meio tímidos, geralmente, no começo, Solange. Rô, Mas quer eles comentar falam. alguma coisa? Ó, Bruna, consegue falar, Bruna? O que Eu esse acho que. título? Fale, Consigo Bruna. falar, boa noite. Boa noite. Boa noite, Olha, Bruna. com esse título, boa noite, até parece que é uma boa coisa, né? A gente enche os olhos, grandão, assim, como se estivesse voltando ao normal. Exatamente. Né? É como se ele alertasse, mas ao mesmo tempo ele chama a atenção e ele diz assim, não, as escolas vão voltar, né? As aulas presenciais vão voltar. Desculpa, a escola, nós estamos trabalhando ensino remoto desde o ano passado. Mas ele chama para um alerta, como quem diz assim, haverá a possibilidade de um ensino presencial, nem que seja híbrido, né? Uns vão na primeira semana, outros vão na segunda semana, outros na terceira e outros na quarta. E quem quiser pode ficar em casa, né? Caso ocorra alguma restrição ou o pai ache que seja viável, pode continuar com seus estudos em casa, né? Então vocês vejam, essa matéria ela chama atenção, né? Escolas de Guarapuava e região, né? Então se nós formos pensar aonde que o município de Guarapuava está localizado e que municípios outros que estão ao seu entorno, né, ao seu redor, ou que são vizinhos. Né? Então, vamos pegar aqui, nós temos o Pinhão, nós temos, vamos pensar mais, Inácio Martins, Candói, Guará.
Né? Então, Turvo. Oi? O turvo. O turvo, isso. Vamos lá, Rodrigo. Vai. Então, vocês vejam, eles não poderiam especificar aqui, ao invés de eles colocarem e região, né? Então, vocês vejam, eles usaram palavras chaves, palavras curtas, mas que dá uma amplitude da matéria, né? Então, ele já diz assim, olha, as aulas vão voltar em vários municípios, né? Então, você veja. E por que será que eles colocam 10? Hein, pessoal? Por que eles colocam 10 ali? Porque eles estão se referindo às escolas as quais serão contempladas inicialmente com essa proposta. Né? Então, inicialmente, serão contempladas algumas escolas para que se realize o exercício do ensino híbrido. Então, nós temos que pensar nisso. Então, vejam, eu recortei o jornal, né, porque eu queria mostrar para vocês que essa foi a notícia de destaque do dia 13 de maio. Né? Então, eles chamaram atenção para essa possibilidade. Se nós voltarmos para a banca hoje, nós vamos ver que essa possibilidade talvez não exista, devido ao decreto que fechou novamente tudo, né? Deixando somente os mercados, as farmácias, que são consideradas atividades essenciais para acesso à população. E as escolas permanecem em teletrabalho. Eu não gosto muito dessa palavra teletrabalho, mas enfim, né? Nós continuamos trabalhando em casa, por meio do ensino remoto. Mas, enfim. Então, nessa primeira página, a qual eu recortei, do jornal, logo abaixo aqui, vocês vão ver que tem várias notícias. Né? Então, por quê? Porque a primeira matéria ela tem que chamar a atenção do leitor. Então, quando eu vou escrever uma matéria, eu tenho que pensar assim: o meu título tem que ser um título assim que chame a atenção do leitor, que ele queira ler a matéria. Às vezes a pessoa vai lá e enche a matéria, deixa ela maravilhosa, faz uma escrita e tal, mas daí o título não chamou atenção. Se o título não chamar atenção, a pessoa não vai querer comprar o jornal. Né? Então, como nós estamos vivenciando o período de pandemia, um período em que os professores estão em casa, que os pais estão reclamando porque as aulas não estão voltando, porque os seus filhos estão longe do professor. Então, a pessoa que escreveu o jornal trouxe uma matéria que corresponde com a realidade. Com o que as pessoas estão passando. Sejam pais, sejam professores, sejam alunos, né? Então, a comunidade em geral. Aqui, nessa primeira capa, ainda ele traz duas propagandas. Né? Então, ele traz propagandas de produtos. E que vai dizer para o cidadão, olha, tem essas possibilidades em Guarapuava para a aquisição de alguns produtos. Né? Você pode comprar, você pode vender e assim por diante. Então, o que eu tenho que ter ciência? E para isso é muito importante vocês pensarem. Todo jornal tem que ter um nome, né, um título. No caso aqui é o Correio do Cidadão. Ele se remete à região de Guarapuava e outras localidades. Ele tem uma data, né? Então, todo jornal tem uma data, quando que ele foi impresso, para que as pessoas possam ler as notícias adequadas para aquele determinado momento. Né? Então, ele tem um endereço, ele vai ter todas as informações pertinentes àquele determinado momento, ele vai ter figuras, ele vai ter imagens, ele vai ter escrita, ele vai ter fundos,
Esse jornal, ele é preto e branco. Só que as principais notícias são coloridas. Essa que eu recortei para vocês podem ver que ela é colorida. Por que ela é colorida? Para chamar a atenção. Né? Então, eles vão usar esse fundo para chamar a atenção do leitor. Então, vocês podem ver que quando a gente vai folhear um jornal, nós vamos encontrar matérias em destaque, coloridas. As que não são em destaque, que já são informações secundárias, que já são informações não tão importantes, elas não têm, vamos dizer assim, essa visualização, essa diagramação. Né? Ela é mais simples, ela é mais comum, como vocês podem ver aqui, as imagens mais preto e branco, já não tem letras tão grandes para chamar a atenção, como é o caso daqui, ó, dessa reportagem aqui de cima. Vocês vão ver que ela é bem simplesinha lá, ó, tá vendo? Ela não tem destaque nenhum e ela é preto e branco. Corre a notícia, ó. Então, você vai escrever a notícia sem destacá-la. Aí, cabe ao leitor listar se ela é importante ou não. Né? Então, nesse sentido. Como vocês observaram, eu procurei ilustrar para vocês, para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Se vocês tiverem pergunta, escrevam, que daí o Rodrigo faz a pergunta e eu vou trabalhando com vocês. Então, enquanto professores, nós podemos trabalhar com o jornal mostrando a notícia em destaque. Vejam que a notícia em destaque, ela está escrita em forma de caixa alta. Né? Então, ó, se vocês observarem ali, ela está em forma de caixa alta, ou seja, letras grandes. Né? E o que significa isso? Significa mostrar para a criança ou para o jovem todo e qualquer texto. Ele se inicia com um título e ele é postado em caixa alta. Então, se eu falasse para vocês assim, vocês vão elaborar uma matéria. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o que esse título quer dizer em relação à matéria. E essa matéria tem que estar em letra maiúscula. Tem que estar em letra de forma. Todas as notícias, ou as notícias mais relevantes, elas têm um caráter ou caracteres tipográficos maiores. Então, quanto maior for a propagação da notícia, maior será a letra e maior será o enunciado. Por quê? Nós estamos vivendo num contexto pandêmico, né? Nessa pandemia, então ele está trazendo um alerta. Por isso que as letras são muito grandes. Né? Então, eu peguei de destaque essa notícia. E quando a notícia não é tão relevante, as letras são bem menores. Porque eu não vou precisar chamar a atenção do meu leitor. Professora Solange, pode falar. Eu fico também questionando a questão dos interesses, né, dentro desse jornal, né? Por que ele escolheu essa matéria e não escolheu outra? Exatamente. Qual que é o interesse político nesse momento que nós estamos vivenciando? O interesse é que as escolas voltem a funcionar a todo custo, independente do contexto em que nós vivenciamos. Porque, ó, aqui, ó, a próxima notícia, que será lá na página 3 e 4, diz assim, ó, conferência online reúne professores e estudantes. Né? Então, nós sabemos que essas conferências, elas estão sendo feitas nas escolas para o protocolo. Por quê? Porque o objetivo era que a partir de julho, a partir de agosto, as escolas voltassem, pelo menos,
com o sistema híbrido, ou seja, com aulas presenciais e aulas ensino remoto. Só que isso já acontecia antes dessa matéria, em alguns municípios, já estava acontecendo. Né? Então, eles começaram a colocar os alunos que estavam em recuperação, ou como eles chamam, aulas de recurso, né? Ou salas de recurso, para atender esses alunos com dificuldades. Então, para atender esses alunos com dificuldade, eles propuseram que essas crianças fossem até a escola em período de pandemia para receber esse atendimento individual. Né? Então, vejam, eles começaram com um protocolo, mostrando como que os diretores, juntamente com a sua equipe, deveriam organizar a escola. Aí, depois, começaram a colocar os alunos de sala de recurso em alguns horários nas escolas, para que eles pudessem ter acesso ao professor, mais aqueles alunos que estão enfrentando dificuldade, né? Porque nós temos que pensar que nesse processo tem muitos alunos que estão em fase de alfabetização. E como é que uma criança se alfabetiza por meio de ensino remoto? Né? É só para a gente pensar. E esse jornal, ele vai trazer essas discussões, que é justamente isso, né? Então, será que Guarapuava está preparada para receber a vacina? Então, o que eles trazem como enfoque, né? Ou como matéria principal? Ele vai trazer a questão da vacina, a questão das conferências com os alunos e professores, a questão da volta para o retorno para a sala de aula de forma de ensino híbrido, né, que vocês já sabem, que é um percentual fica em casa e outro vai para a escola. Aí ele vai mostrar nesse jornal, nas próximas sessões, ele vai mostrar a quantidade de óbitos por morte pela Covid. Então, você veja, praticamente esse jornal, o foco dele é o Covid e o retorno das aulas. E com essas duas temáticas, eles construíram um jornal. Né? Então, eles vão trazer muito essa questão. Daí, eles vão trazer a questão dos projetos online, né? Tem uma sessão ali. Uma das atrações são os projetos online. Então, eles vão dizer assim, mas tem formas de se trabalhar com a educação. Dá para se pensar num projeto online, dá para se inserir a comunidade, os alunos e tudo mais. Então, vamos pensar nesse sentido. Né? Como que nós estamos trabalhando com essas questões? Aí, para fechar, o jornal, que é de praxe, eles trazem as cruzadinhas, eles vão trazer o horóscopo, vão trazer algumas questões relacionadas aos filmes, né, que está mais em vigor no momento, né, quais são os principais, e acaba finalizando o jornal com alguns anúncios de vendas de produtos e assim por diante. Então, o que nós temos que pensar, que tem que ficar, é que as notícias mais importantes, elas têm um título, e esse título é em caixa alta. As notícias que são menos importantes, elas são com caixa baixa, e elas não têm um lugar específico no jornal. Tá? Então, e tem mais um detalhe. Quando a notícia é muito grande, ela tem um custo maior para sair em uma determinada página. Né? Então, eu quero fazer um anúncio na primeira página do jornal. Vamos supor que eu tenha lá uma loja de roupas, né? E eu quero vender algumas roupas. Eu quero fazer a propaganda da loja. Vou pôr na primeira página do jornal. Logo abaixo
da matéria principal. Eu vou pagar um determinado valor. E esse valor vai ser bem alto, né? Porque a primeira página é aquela página do destaque, que chama a atenção do leitor, se ele compra ou não o determinado jornal. Prossegue, Rodrigo. Então, no próximo slide, eu vou comentar com vocês uma situação que ocorreu e que ela é muito famosa, essa situação. Então, havia um senhor que ele tinha uma determinada propriedade e ele conhecia um poeta famoso. E ele queria, porque queria vender a sua própria propriedade. E ele chegou lá: ô poeta, será que você poderia fazer um anúncio para o jornal? Porque eu quero vender a minha propriedade. E ele falou: lógico, meu amigo. Ele foi lá e escreveu esse anúncio. E esse amigo dele era o poeta Olavo Bilac. Então, se vocês forem procurar essa notícia, está lá na internet. Eu até coloquei o link ali. E ele vai dizer assim: bom, eu vou escrever para o meu amigo a venda do seu sítio. E ele escreve da seguinte forma. Vou ler para vocês o anúncio que ele fez. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Pois bem, esse foi o anúncio que o poeta Olavo Bilac, que ele é muito destacado, né, escreveu para vender a propriedade do colega, que era o seu sítio. Então, eu vou perguntar para vocês. Se vocês lessem esse anúncio, e se vocês, ou eu, ou o professor Rodrigo, nós tivéssemos condições de adquirir, será que nós compraríamos ou não esse sítio? O que você acha, Rodrigo? Compraria, né, professora Solange? Olha que bonita a descrição dessa casa, né? Encantadora propriedade onde cantam os pássaros. Cortada por cristalinas e refrescantes águas. Então, vocês vejam. E será que se eles tivessem escrito assim, vende-se uma propriedade que possui um rio próximo à BR? Vamos pensar que se eles tivessem escrito dessa forma. Será que alguém ia ter interesse? O que vocês acham que ia vender mais? Essa que eu falei ou essa que o poeta descreveu? Alguém poderia me responder? A do poeta, professora. Com certeza. Daria, o sonho de consumo. despertaria aquela curiosidade, no mínimo, de conhecer. Muito bem. No mínimo de conhecer, com certeza. Por quê? Porque quando ele descreve, é como se você, leitor, estivesse não só visualizando, mas ao mesmo tempo sentindo, né? Porque quando ele fala assim, naquelas águas cristalinas, o que me vem à mente? É você poder estar próximo e ver assim o fundo, vamos supor, do riacho, né, do rio. Porque as águas são muito límpidas, né? Ou é muito limpa, vamos dizer assim, né? Então eu vejo assim, te chama a atenção. Agora, se você vai lá e escreve assim, ó, vende-se uma propriedade, um sítio próximo à BR, pronto. Você se propôs a vender o sítio, mas você não deu maiores informações. Aí, o que aconteceu? O poeta perguntou para ele. Então, esse aí é um fato real. Ele é um fato real, que aconteceu mesmo.
Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Olha a resposta do dono do sítio. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Né? Então, o dono do sítio, ele não tinha percebido o que ele dispunha, né? O que ele tinha em mãos. Ele só foi perceber a sua propriedade a partir do momento que o poeta descreveu. Né? Você ouvir o canto dos passarinhos, você tem um riacho lindo, com águas límpidas, cristalinas. Então, vocês vejam a diferença. Então, o que acabou acontecendo aí? A pessoa perdeu o interesse. A forma como você escreve sobre tem que criar um impacto. Vejam, eu conheço a aldeia tanto de Mangueirinha quanto de Nova Laranjeiras. Nova Laranjeiras tem um rio. Tem um rio, as crianças às vezes ficam em volta ali brincando. E se eu pedisse para as pessoas para os meus alunos lá da pedagogia indígena, como que vocês escreveriam a aldeia da terra indígena de Nova Laranjeiras? Ou então, se vocês não quisessem escrever todinha a terra indígena, mas se vocês quisessem escrever e recortasse um aspecto da terra indígena. Vamos pegar lá, por exemplo, o rio, tem cancha de futebol, tem igreja, tem escola. O que mais que tem lá? Hein? O que mais que tem na terra indígena de Nova Laranjeiras? E o que tem na terra indígena de Mangueirinha? Então, nós temos que selecionar um aspecto para que a gente possa escrever. Vamos pegar lá na pedagogia do campo. Que elementos vocês escreveriam atualmente? Eu hoje, se eu não fosse professora, tá? Se eu me colocasse no lugar de vocês como alunos, o que eu ia escrever? Sobre essas produções de alimentos que estão sendo destinadas à população, que está passando fome. Né? É um reconhecimento das pessoas assentadas, que elas produzem também. Né? Então, vejam, tem como você trazer essa matéria, chamar a atenção para algum aspecto que você está vivenciando, né? Porque você vai escrever algo que você está vivendo, que você está lutando, que você está buscando, para fazer um destaque. Professora Solange. Oi, Rodrigo. Alguém poderia escrever sobre as nossas oficinas? Será que daria uma matéria? Daria sim. Né? Veja, o que eu, enquanto professor ou professora, né? Porque nós temos meninos e meninas, jovens, adolescentes. Então, o que eu, enquanto professor, eu acabo adquirindo de conhecimento em relação a essas oficinas? Qual que me chamou mais atenção? Qual que eu tenho mais acesso? Eu posso escrever. Veja, inicialmente eu mostrei para vocês um jornal, falei que esse jornal ele pode ser adquirido, ele pode ser feito campanha para arrecadação de jornais, ele pode ser utilizado. Todo jornal traz anúncios, vendas de produtos. Se vocês observaram, quando a gente vai na farmácia, nós temos um outro tipo de panfleto que traz vendas de produtos, onde eles enfocam, né, os principais produtos que estão na oferta em determinada semana,
para que ocorra o quê? O esvaziamento do estoque. Mas nós podemos fazer um jornal com as crianças ou com os adolescentes. Como que eu faço um jornal com a criança? A criança traz a notícia para a sala de aula, eu vou elencar, eu vou escrever os principais ocorridos da semana, né? E daí eu vou pedir para ela, então vamos fazer um desenho. Tente, por meio de desenho, contar o que você está vivenciando. A criança de 5, 6 anos, muitas vezes não consegue escrever. Tem algumas que já são alfabetizadas, que sabem ler e escrever, outras não. Tudo depende do convívio familiar. Então, o que você faz? Ela vai ilustrar o jornal e o professor vai ser o escriba. Quando eu digo que o professor vai ser o escriba, o professor vai ser aquele que vai escrever sobre a matéria condizente com os desenhos da criança. Agora, se for adolescente, nós vamos solicitar que eles busquem informações, que eles procurem investigar sobre o que está sendo falado durante aquela semana e que eles organizem o seu jornal de acordo com as suas prioridades. O que eu quero dizer com isso? Então, eu peguei esse jornal que eu mostrei para vocês, do Correio do Cidadão. A primeira matéria que estava na capa era comentando que as escolas voltariam em formato de sistema híbrido. Depois, sobre as conferências online com os professores, depois sobre o Covid, etc, etc. Se eu fosse escrever a matéria, será que eu começaria com essa distribuição de informação? Provavelmente não. Porque eu, enquanto professora, eu começaria com o alerta sobre a quantidade de mortos que está acontecendo no nosso município e região devido ao Covid, e daí faria uma segunda chamada dizendo: será que é possível o retorno das aulas em sistema híbrido? Veja, aí é o meu ponto de vista, né? Assim como o ponto de vista do professor Rodrigo pode diferenciar. Porque se eu sei da calamidade, da quantidade de pessoas que estão morrendo, como é que eu vou levar o meu aluno para a sala de aula? Como é que eu vou fazer esse pai transitar na cidade para deixar o seu filho na escola voltar? E esse filho que vai ter contato com o professor, que vai ter contato com a servente, ou com a diretora que seja, né? Então, está tendo uma rede de contatos. Né? Então, são situações que cabe a cada um de nós analisar. Por isso que é importante. Então, vejam, como que é essa estrutura do jornal? Você pode passar, Rodrigo, por favor? Quando nós vamos escrever, seja um título, seja um parágrafo, seja um texto, tem uma estrutura. Vejam, vamos voltar lá para o título. 10 escolas de Guarapuava e região voltam às aulas presenciais. Então, esse título, ele tem um começo, um meio e um fim. Se eu escrevesse assim, escolas de Guarapuava, alguém saberia o que estaria acontecendo? O que vocês acham? Não ficou incompleto o título? Ficou. Então, nós precisaríamos de mais informação para saber o que estava se reportando às escolas de Guarapuava, né? Então, toda a estrutura, a começar com o título,
ela tem que ter um começo, um meio e um fim. O parágrafo seguinte, ele é amplo e ele tem um começo, um meio e um fim. Então, todo o texto tem inúmeros parágrafos, mas esses parágrafos, eles têm que estar ligados. O que eu escrevo acima, a informação que eu vou escrever abaixo, deve complementar. Então, eu vou ler aqui um parágrafo, lá da matéria que eu escolhi. Cerca de 200 colégios estaduais do Paraná retornaram às aulas presenciais nessa semana, adotando o ensino híbrido, parte dos estudantes em sala e partes em ensino remoto, como vem sendo feito desde o início da pandemia da Covid. Veja, esse parágrafo inteiro, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, ele vai dizer que no Paraná, os colégios, olha as informações. Quantas informações eu retiro de um único parágrafo? Então, é isso que você tem que mostrar para o seu jovem, ou mesmo para você, professor. Um único parágrafo, quantas informações traz? Ele situa o local, ele situa o contexto. Então, local, Paraná, contexto, pandemia, e ele vai dizer quais são os sujeitos. Então, ele vai colocar ali, estudantes. Então, ele traz as informações necessárias. Então, todo parágrafo ele tem que ter um começo, um meio e fim. É isso que eu tenho que ficar atenta. E você tem que fazer uma apresentação. Então, o título é a apresentação do parágrafo que eu vou iniciar o texto. Depois, eu vou dar um posicionamento favorável ou não. Aqui no finalzinho, ele diz assim, ele dá um posicionamento, em entrevista ao jornal, foi ouvido quem? A chefe do núcleo que ressalta. Foi adotado esse sistema híbrido, porém, com bastante critério. Então, houve um posicionamento. Pensou-se na possibilidade de voltar às aulas, porém com critérios de cuidado, de segurança, atendendo às normativas do Estado, comprando os devidos equipamentos, fazendo ajuste nas carteiras e nas salas de aula. Mas tudo isso não diz nesse parágrafo. Mas eu, enquanto leitor, eu subentendo que isso vai acontecer. Porque mesmo que não esteja escrito, mas qualquer um de vocês, se hoje fosse a farmácia, que eu não desejo para ninguém, mas é um exemplo. Se você fosse hoje a uma farmácia, o que eles iriam fazer? Eles iriam medir a sua temperatura, passar álcool na sua mão e você ia adentrar o espaço para fazer a sua compra. Né? Então, por isso que ela diz ali, foi adotado bastante critério, ou seja, estamos sendo cautelosos com esse retorno. Vamos possibilitar os meios adequados para que ocorra esse retorno. Então, por isso que eu tenho que pensar que todo parágrafo tem um começo, um meio e um fim. E nós devemos encerrar com uma conclusão, como eu citei ali logo abaixo. Mas, quando eu escrevo, independente do que eu escrevo, seja uma carta, seja uma matéria, seja um texto, uma redação, qualquer coisa. Quando eu escrevo, que eu finalizei a escrita do texto, eu tenho que voltar, ler todo o texto
revisar. Então, quem já teve aula com a professora sabe. Às vezes eu estou escrevendo uma palavra, eu não sei se escreve com S, com Z, com B ou com D. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o dicionário. Eu estou com dúvida. Então, eu vou verificar se eu escrevi certo. Porque eu vou ser um futuro professor. Se eu vou ser um futuro professor, eu vou ter que escrever de uma forma correta. Por isso que o dicionário, ele é um bom amigo do professor. Porque às vezes você está escrevendo uma palavra e surge uma dúvida. Então eu vou abrir o dicionário, eu vou verificar se eu escrevi certo. E se eu estou escrevendo junto com os alunos, eu não sei a tal palavra lá, o significado. Eu vou buscar no dicionário o significado. Então, ali, eu deixei bem claro para vocês. Então, nessa estrutura, quando a gente vai elaborar o texto, nós temos que adaptá-los de uma forma clara, que a pessoa entenda, que quando ela lê ou quando ela bate os olhos, ela saiba o que aquela informação quer dizer. Precisa fazer sentido. Por exemplo, eu vou pegar o título ali do jornal. Conferência online com professores e diretores. Eu não li a matéria, nem vocês leram. Mas o que vocês acham que é essa conferência? Em período de pandemia. Alguém gostaria de arriscar? Seria relativo à educação, a forma de trabalhar, né, com os alunos. Muito bem. Seria a forma de se trabalhar com os alunos. Vamos ver, então. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Aqui diz assim, ó. Deixa eu voltar lá, que eu passei as páginas. Quando fala ali a respeito da... Aqui diz assim, ó. Inundações e alagamentos, conhecer e pensar soluções na escola. Vocês estão vendo? Eu não precisei ler o título para saber o que eles estavam falando. Perdão, eu não precisei ler a matéria para saber do que se tratava. Então, o título ele tem que trazer essa ideia, né? Essa ideia principal. Nós temos que caprichar na escrita, nós temos que ver como que nós escrevemos. Eu escrevi, eu vou voltar, eu vou ler, eu vou pedir para alguém ler o que eu escrevi e eu vou ouvir, para ver se tem uma sequência, para ver se o primeiro parágrafo condiz com o segundo parágrafo, porque o texto é igual ao título e é igual ao parágrafo. Ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Né? Tanto o título, quanto o parágrafo, quanto o texto, ele é dessa forma. Né? Então, eu vou ter que reler para ver se ficou bem escrito. Eu vou ter que ver se eu não tenho dúvida, como eu escrevo uma determinada palavra. Deixar para fazer a leitura do texto um dia depois que você escreveu. Isso é muito importante. Às vezes você escreveu a matéria e fica pensando, nossa, mas e agora? Será que ela ficou boa? Será que ela não ficou boa? Sempre quando a gente escreve algo, a gente deve fazer, né? A gente não, né? Nós devemos escrever, nós devemos ler e guardar. Tá? Aí no dia seguinte que você acordou, disposto, você vai pegar a folha e você vai ler. Para verificar o que você escreveu. Se está coerente, se não está coerente, o que você pode mudar, o que você pode ajustar. Isso são algumas das questões que eu posso fazer.
Lá no outro slide, vai dizer assim: a escrita de uma notícia. Então, a escrita de uma notícia é assim: quem que é o meu leitor? Então, eu vou pensar assim: no município de Guarapuava, quem são as pessoas que compram o jornal? É o padeiro, é o professor, é o advogado, é o pai que saiu para levar a criança na escola, é o professor, né? Então, quem que vai ler esse jornal? Então, a notícia, ela tem que ter esses elementos. Quem que é que vai ler esse jornal? Para quem se refere? O que trata? Como que eu escrevo? Né? Como que eu vou trazer essa notícia? Onde? Se nós formos pegar novamente aquela matéria, ele diz assim: Guarapuava. Onde? Como? Ele vai dizer que é por meio do quê? Das aulas, do retorno das aulas na região de Guarapuava. Por quê? Porque ele vai dizer que nós estamos vivendo num tempo de pandemia. E para quê? Para que se busque soluções destinadas à educação em tempos de pandemia ou em tempos pandêmicos. Né? Então, são essas perguntinhas que eu tenho que pensar quando eu for escrever uma matéria. Quem que vai ler? Sobre o que eu vou escrever? Como que eu vou escrever? Onde? Onde seria... que matéria que mais me chamou a atenção e em que local? Então, aqui no caso, seriam os alunos do curso de pedagogia escrevendo sobre algo específico da terra indígena e a pedagogia do campo escolhendo algo para se retratar sobre essa realidade. Ou sobre o assentamento, ou sobre as pessoas que moram ali, como que é retratada a educação nos assentamentos, quais são as políticas públicas. Ainda para trazer inúmeras questões, né? E eu finalizo a oficina com a seguinte proposta: que vocês que estão em grupo, são 30 pessoas, que vocês pensassem na construção de uma matéria específica, como essa que eu mostrei para vocês. Essa aqui, ó, simplesinha. Essa é um modelo de matéria, né, que está na primeira capa. Só que ela faz uma chamada inicial. Aí, aqui embaixo, está escrito assim, página 2. Quer dizer que nessa chamada, eu trago o enunciado do que eu quero discutir, mas na página 2 tem mais informações. Tá? Isso eu estou reportando-se ao jornal Correio do Estado. Agora o professor Rodrigo vai mostrar para vocês, na Unicentro, no nosso grupo de pesquisa, nós temos vários jornais que foram escritos pelos professores, pelos membros que participam do nosso grupo de pesquisa, e ele vai ressaltar uma matéria para que vocês observem como é que se escreve. Vamos lá, professor Rodrigo? Eu só estou projetando a tela, Solange, Sim. para visualizar. Então, desde 2010, nós editamos um boletim. Estão conseguindo acompanhar a tela? Sim, né? Eu sim. E os demais? Estão Meninas? visualizando? Sim. Sim, estou visualizando. Então,
A licenciatura em Educação do Campo, que vocês já ouviram falar, que a professora Valdirene falou um pouco sobre ela, lá na oficina sobre normas ABNT, ela produziu em 2010 um boletim informativo, que é esse aqui, ó. Uma espécie de um boletim, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Eles fizeram em folha sulfite, né, bem de uma forma artesanal, com 6 páginas. Após isso, nós tivemos a edição 2, ainda com o nome LEDOC em Ação. A edição 3. Depois da edição 3, com o fim da licenciatura, nós mudamos o nome e adotamos o nome do grupo de pesquisa, que é o Move Campo, que está vinculado ao laboratório. Daí tivemos essa edição em 2013, 2014 e assim sucessivamente. Algumas temáticas, tivemos uma anunciando o curso de pedagogia indígena. Para quem o curso de pedagogia do campo ele já é mais recente, ele não chegou a ver esse jornal, com algumas produções do laboratório. A primeira aula, as imagens, os encontros. Após isso, nós tivemos mais 2 edições. A edição de 2019, que foi produzida pelo pessoal da pedagogia indígena, com as matérias e reportagens da pedagogia indígena, que eu fiz a edição, sobre a casa familiar rural, sobre o grupo de dança, sobre a visita ao zoológico e ao Museu Paranaense, intercâmbio com a terra Mangueirinha, essa é uma imagem da professora Solange. E, né, reparem que a gente tem basicamente os elementos. E, depois disso, nós tivemos a última edição, que o Eduardo fez a diagramação, que é a edição 11. Reparem que o layout já mudou um pouco. Né, se inovou em alguns aspectos. Né? A edição número 11 de 2020. A ideia inicial desse jornal é que ele tivesse, desse boletim informativo, 2 edições por ano. Mas nós nunca conseguimos. Né, sempre acabou ficando uma edição. Esse ano, a ideia das oficinas é também criar uma dessas edições. Eu quero chamar a atenção para vocês nessa. Deixa eu pegar essa aqui que eu acho que é mais interessante, que é a matéria de capa. Reparem que a gente está chamando a atenção para o jornal, para o livro Educação do Campo Indígena, que foi lançado também no ano de 2020. Reparem como a professora Solange destacou para nós, título em caixa alta. E é esse o nosso grande destaque nessa edição. Os integrantes do Laboratório da Educação do Campo Indígena da Universidade Estadual do Centro-Oeste, situando, e do grupo de pesquisa, o nome do grupo de pesquisa, publicaram nesse ano 2020, pela editora CRV, o livro Educação do Campo Indígena, Estudos e Pesquisa em Contexto de Resistência. O segundo argumento, né, a obra foi organizada pelos professores, trata sobre isso, aquilo. E aqui, a questão da conclusão, as parcerias desse periódico. As outras matérias, algumas cartas, algumas assinadas, outras não, né, depende dos autores. O projeto do professor Marcos da Universidade Sem Fronteiras, a aprovação. A pesquisa da articulação por uma educação do campo, das águas e das florestas. A pós-graduação, as defesas, né, agroecologia, as defesas de doutorado e mestrado do laboratório, e aqui o expediente,
para onde ele é direcionado, né, nas escolas e universidades, e quem realiza. O desafio de vocês, que é o que nós estávamos comentando, seria produzir um desses boletins, né? Que essas oficinas elas conseguissem produzir um boletim. Nós vamos ter, né, hoje a gente teve a oficina com a professora Solange, nós vamos ter dia 16, uma quarta-feira, porque dia 15 tem um evento do Jura. Dia 16 nós temos a oficina com o professor Eduardo, que ele vai fazer a diagramação do jornal e vai ensinar a fazer isso com vocês. Mas para ele fazer isso, ele precisa das matérias. Uhum. E essa é a nossa provocação com a professora Solange, o intuito. Não apenas, como ela colocou ali para nós, utilizar isso em sala de aula, mas vocês também produzirem umas matérias sobre isso. Por isso que em determinado momento eu comentei, alguém pode escrever sobre a oficina. Alguém pode escrever sobre a jornada da reforma agrária. Uhum. Alguém pode escrever sobre a aula inaugural, sobre as escolas nesse momento de pandemia. Então, o nosso desafio com a professora Solange é que vocês pensem em duplas. O professor Marcos falou que era para eu convocar cada NB para fazer uma matéria. Mas é assim, a oficina com o professor Eduardo ela só vai ocorrer se tiver no mínimo 8 matérias. Vocês vão ter que escolher qual vai ser a matéria de capa. E aí a gente está pensando matérias não muito grandes, meia página, né, professora Solange? Mais ou menos meia página, né? Não muito. Então, algo que você... Opa, desculpe, Rodrigo. Pode falar. Algo que vocês possam trazer do cotidiano de vocês, o que vocês estão vivenciando. Né? Vejam, como o Rodrigo falou, vocês tiveram várias oficinas. Vocês podem escrever a que mais chamou a atenção. Vocês podem escrever algo do contexto que vocês estão vivenciando. Vocês podem escrever sobre até alguma aula que você assistiu e que você achou interessante, que vocês já tiveram, né, ou estão tendo. No caso da pedagogia indígena, está tendo aula, né? Então, eu acho que dá para vocês pensarem. Vejam, em um desses jornais, eu coletei, da turma da pedagogia indígena, desenhos de como que eles representam a criança. E trouxe a discussão do que é essa infância. Né, em Fundamentos da Educação Infantil. É um exemplo de uma disciplina que eu trabalhei com vocês e que vocês colaboraram, que está lá no jornal, ó, que vocês colaboraram com os desenhos e fui eu e o professor Marcos que trabalhamos. Tem um título, vejam lá que o título ele está em negrito, tem o desenho, né, da pessoa que fez. Então, vejam, isso é um jornal onde todos contribuem com as informações. Tem até as frases, o que se decifrou, o que se conheceu, o que é ser criança, quem escreveu, ali, ó, o Rodrigo está mostrando. Então, o que eu coloco para vocês? Vocês podem escolher uma disciplina, vocês podem escolher algo do contexto que está chamando a atenção de vocês. Eu tenho certeza que lá, na terra indígena, tem as escolas. Né? Como que está acontecendo? Está tendo ensino, não está tendo? Como que está sendo feito? Quem é o diretor do colégio? Onde esse colégio está situado? Ou, de repente, escrever uma matéria sobre o colégio, próprio colégio, né? Ou quem que é essa diretora, como que ela trabalha. Eu sei que daqui a pouco vocês vão ter que se organizar em dupla e pensar nos temas, passar para nós e vocês vão começar a escrever. Porque até a outra oficina nós temos que estar com esse material pronto. E vocês têm o passo a passo de como fazer. Eu deixei bem claro nos slides ali, até depois o professor pode compartilhar no grupo do WhatsApp, que dá para vocês seguirem, né? O que fazer,
pensar. Então, o que vocês não podem esquecer? O título, negrito, tem um começo, meio e fim. Os parágrafos, começo, meio e fim. A matéria inteira tem um começo, meio e fim. Né? E tem que ser algo que chame atenção. E tem que ser uma forma simples, como está ali na reportagem, bem simples. 10 escolas de Guarapuava, região, voltam às aulas de forma presenciais. Uma coisa simples. Então, o título tem que ser uma coisa simples, que chame a atenção do leitor, mas que passe a informação. Então, Rodrigo, eu acho que é isso, né? Dividir eles em dupla, ver como é que vai acontecer. Vamos lá? Vamos lá. Eu acho que a questão, né, principal, não sei se a gente organiza agora, Solange, ou deixa eles se auto-organizarem. O que você me diz? Qual seria a sugestão? O que você acha? Então, nós precisamos no mínimo de 8 matérias, senão não sai a próxima oficina. Alguém também tem uma dúvida, algum questionamento sobre isso? Como que nós podemos fazer? Como que vocês acham que vocês podem se organizar? Também nós gostaríamos de ouvir um pouquinho cada um de vocês. O que vocês acham? Os pares, quem mora perto de quem? Vamos lá, pessoal. Professora, Oi, Angélica. aqui dá para fazer eu e o Jackson. Mas aí teria como disponibilizar os slides de novo, porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente recorre nos slides, né, ou na aula gravada, para a gente poder se organizar. Sim, a gente vai. A partir de amanhã já tá a gravação naquela lista. Eu peço para a Vanessa mandar no grupo para vocês e os slides da professora Solange. Até amanhã eu peço para ela também mandar no grupo. E qualquer dúvida, vocês podem também me procurar a professora Solange. Exatamente. O que vocês precisarem, tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Tá? E daí nós vamos ajustando. Eu vejo assim, nós temos que formar, nós temos um prazo, então veja, até o dia 16. Nós temos que, no mínimo, até o dia 10, estar com as matérias prontas. Para que os professores possam ler, de repente, fazer o ajuste necessário. Vocês têm que pensar que toda a matéria, ou quase todas, tem uma ilustração. Né? Então, se vocês vão desenhar, ou se vocês vão fazer uma montagem, vejam, a maior parte das matérias, elas trazem uma figura, que nem aqui, ó. Eu vou separar aqui, ó. Que ele vai falar da vacina, ó. Aqui tem um sujeito tomando vacina, ó. Ele traz o título e traz uma imagem. Ah, mas essa imagem você pode desenhar, você pode trazer algo da internet. Na internet tem várias imagens de domínio público que você pode utilizar, né? Então, de repente, você pode montar algo. Nós gostaríamos que fosse algo bem artesanal, sabe? Que não fosse algo assim que você retirasse da internet, mas algo que fosse voltado para a realidade de vocês, tá? Então, que estivesse mais próximo da realidade, porque o jornal, ele vai trazer matérias que estão próximas, né? Então, eu enquanto cidadã, que saio aqui de dentro da minha casa e vou andar pela rua. Quais são a minha realidade? Que eu tenho que sair e usar máscara, que eu tenho que passar álcool gel, que eu não posso sair e transitar na rua sem máscara, porque eu posso sofrer uma infração, né? Eu posso ser multada de 150 a 500 reais. Essa é a minha realidade. Né? Então, eu poderia escrever, vamos supor, né? Se eu fosse escrever, quais são os cuidados necessários em tempos de pandemia ou de Covid? O que é necessário? Então, eu poderia, por exemplo, escrever na língua guarani, na língua caigangue, ou mesmo na língua xetá, uma matéria sobre isso. Né? Eu sei que muitos receberam vacina, então dá para escrever alguma coisa sobre a saúde indígena. Na pedagogia do campo, poderia pegar um tópico específico.
Então, são questões simples. O que vocês estão vivenciando? Eu acho que a primeira coisa que vocês teriam que fazer é um levantamento da realidade de vocês. Dessa realidade, destacar o que eu vou escrever. É sobre a área da educação? É sobre a área da saúde? Ah, não gosto nada disso. Ah, eu vou escrever sobre um prato típico da região. Ou então eu vou escrever sobre alguma questão da agroecologia. Ou então eu vou escrever sobre alguma questão de como plantar. Eu vou dar um exemplo, tá? Hortaliças. Escolher uma hortaliças. Eu não sei. Vocês vão ter que pensar alguma coisa do convívio mais próximo de vocês. Né? Para não ficar em reportagens assim que dá a impressão assim, que você tirou do nada. Eu pensei, vamos supor, é um exemplo, né? Do circo, mas eu nem tenho circo, nem tenho convívio com o circo. Então, você tem que pensar em uma coisa bem próxima de vocês. Né? Como é que é feito a pesca? Como é que é assado um peixe? Sei lá, coisas assim. Ou relacionado ao grupo mesmo. A Elza pediu para falar, professora Solange. Elza. Boa noite, professores. Boa noite, turma. Tem que ser em grupo, não pode ser nada individual? Pode ser também. Não, essa é uma pergunta, mas assim, se fosse o caso de estar próximo da proximidade, daí teria que se reunir com alguém, mas isso também pode ser feito em dupla e grupo, né, online, não precisa estar no espaço físico, né? Forma virtual, isso mesmo. E pensar que nós vamos montar, o Eduardo vai montar junto com vocês, nesse formato de boletim, e depois a gente vai tentar fazer alguns impressos, né? Não sabemos quando, no pós-pandemia a gente tenta imprimir alguns, né? Até eu conversei com o professor Marcos sobre isso, né? A questão de recursos e tal, daí ele falou, depois a gente vê, vamos fazer primeiro o online para colocar no blog, depois a gente pensa numa outra organização. A Marina está dizendo ali, pensa em escrever como é estudar em casa. Pode? Pode. Pode. Uhum. Você poderia escrever... Opa, desculpe, Rodrigo. Você poderia escrever assim, quais são os desafios relacionados ao estudo em tempo de pandemia no contexto familiar. Porque você está estudando dentro de uma casa, né, onde residem várias pessoas. Né? Então, pode ser. Aí você vai escrever qual que é o teu desafio. Né? Porque você está... Hoje em dia, todos nós enfrentamos um desafio. Porque você trazer a sala de aula para dentro da sua casa é uma coisa. Você estudar na escola é outra. Né? Porque você tem a biblioteca, você tem o laboratório, você tem outros espaços. E na tua casa você tem o convívio com o teu pai, com a tua mãe, com as crianças. Né? Às vezes você quer estudar, a criança quer colo, ou então quer comer, etc, etc. Então nós estamos enfrentando o desafio. Eu acho que é uma matéria bem interessante, né, Rodrigo? Quais são os desafios para se estudar em casa? Né? Eu acho que chama atenção. Eu cortei a Elza, não sei se a Elza ia falar mais alguma coisa, Elza. Daí a gente tem mais dois inscritos. Era isso, obrigada. Mas pode, não tem um formato muito rígido, Elza. Pode fazer dessa forma. A Maria Lucineide. Boa noite a todos. Boa noite. Então, fiquei com a dúvida, porque o Rodrigo tinha falado que o professor Marcos falou para convocar os NBs. Mas daí vai ser em NBs ou vai ficar livre para fazer em dupla? Eu não entendi direito a forma. E outra coisa também que eu ia falar, eu estava justamente, parece incrível, eu estava justamente pensando em propor para a gente fazer esse tema que a professora falou, porque hoje na aula eu fiquei pensando quando ela falou de falar de coisa
próxima da realidade. Hoje, na aula de Libras mesmo, nossa, aconteceram várias coisas aqui em casa que toda hora eu tinha que desligar minha câmera. Chegou a vizinha para buscar algo aqui em casa, depois chegou o rapaz para receber o dinheiro da internet, depois o meu menino, eu pedi para ele olhar um fogo lá, uma coisa que eu deixei no fogo. Ai, meu Deus do céu, aí um monte de coisa que acontece. Aí eu fiquei pensando nisso, nos desafios que está sendo a gente estudar. Já era um desafio fazer, para nós, classe trabalhadora, estudar, fazer alternância. E aí agora a alternância está sendo outro jeito, é outra alternância. Exatamente, né, Maria? Porque agora nós tivemos que adequar a escola ao nosso convívio familiar, né? Então, a nossa casa tornou-se uma parte da escola, né? Então, eu vejo assim, todos nós estamos enfrentando desafio, né? Eu vejo assim, eu ainda não tenho tantos desafios, porque os meus filhos são grandes, né? São adultos, são casados, moram em outros lugares, mas para quem tem criança pequena, é um desafio, sim. Né? Porque você tem, é como diz você, liga a internet, bate o gás, bate a vizinha, bate, e você, né? Você não vai deixar a pessoa ficar batendo lá um tempão, você vai ter que levantar e atender. Então, eu vejo assim, nós temos muitas questões para serem discutidas. Os cuidados necessários em tempos de pandemia, que as escolas e os diretores devem ter, estudar em tempo de pandemia, a adequação do espaço, né? Então, vocês convivem com essas adequações, vocês estão tendo informações de como que esses colégios estão funcionando, se os diretores já tomaram as providências, né? Então, pensar, dialogar com o que nós estamos enfrentando. Passo a palavra para o Rodrigo. Rô. Então, a Isabel, vou deixar a Isabel falar, daí eu puxo de novo e daí a gente tenta se organizar. Isabel? Sim. Boa noite a todos. A minha dúvida é sobre a quantidade de matérias que tem que ter no jornal, né? Que vocês estão propondo para fazermos no jornal. São quantas matérias ao todo para serem feitas? Então, Isabel, no mínimo vai ter que sair 8 matérias. No mínimo. Mas se tiver mais, nós podemos aumentar o número de páginas. Como ela vai ser num formato virtual, dá para aumentar o número de páginas. Eu não sei como que tá, se a pedagogia do campo e a indígena elas estão organizadas as duas em NBs. Essa é a minha preocupação. Ou não, ou só tá do campo. Alguém Com sabe? licença, eu de novo. Pode falar, Isabel. Perdão. A da pedagogia do campo, nós estamos organizados em NBs, e somos 7 NBs, né? Aí eu ouvi você falando, aí como tem alguns NBs bem grandes, igual o nosso aqui do Maila Sabrina, são 10 componentes, para dar as 8 matérias, talvez, né, conversando, talvez seria possível dividir o NB em 5 componentes para fazer uma matéria, né, a mais, não sei se todo mundo concordar, né, só uma sugestão. Eu acho que a gente pode fazer assim, no mínimo uma por NB da pedagogia do campo. Pode ser assim? No mínimo uma. Mas se o NB quiser fazer 2, não tem problema. Daí vocês se organizam e discutem com o professor Eduardo na hora de fechar elas. Aí elenca, ou deixa para um próximo jornal algumas matérias também, porque daí nós podemos pensar em 2 edições, né? Uma em junho e outra em dezembro. Uma em julho, né? E outra em dezembro. Viviane? O professor falou para a gente enviar a matéria, né, para revisada e tal. Aí a gente envia para você, Rodrigo, para a professora Solange, para o professor Eduardo. Eu acho que dá para centralizar no meu. Daí eu passo para o Eduardo. Acho que fica mais fácil. Manda no meu e-mail, nesse da Unicentro, tá no chat. Então tá bom, obrigada. Pode ser? E qualquer dúvida também eu posso ir respondendo por lá. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, e eu acho que isso vocês vão conseguir ver só na hora de montar o jornal
com o Eduardo, montar o boletim, é que vai ter algumas que vão estar repetidas. E vai ter que escolher. Infelizmente, vai ter que escolher uma para ir. Né? Não dá para todo mundo falar sobre os desafios da pandemia. Uhum. Então, Exato. também, ó como não é fácil essa organização. E vocês vão conseguir ver isso a partir da diagramação. Exatamente. Então, a sugestão, Rodrigo, que quem sabe, se... Não sei, o que você acha, Rodrigo, e o grupo, né? As meninas e os meninos. O que vocês acham, de repente, de vocês ficarem, pelo menos, o título da matéria, o assunto, não precisa